Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a cooperação entre os fundos municipais de saúde. É um assunto complexo, mais técnico, mas que faz parte do dia a dia da gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde. O nosso convidado é Tadahiro Subouchi, advogado, com atuação na área de gestão pública e saúde. Ele trabalha com direito sanitário e licitações, é consultor jurídico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, coordena o Instituto de Direito Sanitário Aplicado de Campinas, em São Paulo, e representa a OAB Minas Gerais no Comitê Estadual da Saúde do CNJ. Doutor Tadahiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre uma oportunidade de conversar com o Ministério Público, que na verdade é uma conversa que se transforma em ensinamento para a gestão pública no Brasil, não só em Minas. Doutor Tadahiro, seja bem-vindo, é uma alegria receber o senhor aqui hoje. Bom, eu começo então perguntando o seguinte: a cooperação entre os fundos municipais de saúde ainda gera muitas dúvidas no SUS. Por que hoje esse instrumento é tão estratégico? Cris, a sua pergunta ela é bem pontual com relação ao desconhecimento e, na verdade, à finalidade. Eu costumo falar o seguinte: nós estamos numa república que a gente às vezes esquece, mas nossa república ela é cooperativa, ela não é competitiva. E essa lógica da cooperação, até pelo desenho muito inusitado e até inédito em termos de Brasil, né, na chamada Federação Trina. A lógica da saúde, todos conhecem essa frase: saúde não se faz sozinho. Quando a gente fala que não se faz sozinho, a grande pergunta que automaticamente vem é o seguinte: como é que se faz de forma conjunta? Esse desenho da chamada cooperação entre os fundos é uma lógica alternativa, resolutiva, para se trabalhar dois momentos: dificuldade de recursos e potencialização dos serviços. Então, esse desconhecimento dessa figura, né, a doutora Giovana tem trabalhado intensamente aqui no Ministério Público, acho que nós vamos falar um pouco mais à frente da mediação sanitária. O primeiro momento para a gente trabalhar uma solução é informação, as pessoas têm que conhecer. E nessa lógica toda, a República nossa brasileira, ela tem já instrumentos. Na área da saúde, a doutora Giovana muito bem o sabe, nós temos vários desenhos em relação a essa cooperação, que apesar de serem antigos, né, na criação, né, doutora Giovana, lá de 1988 na Constituição, eles são pouco utilizados. Então, essa figura e a importância na sua pergunta é que a gente consegue congregar dificuldades financeiras para fazer a otimização do serviço de saúde. Isso mesmo. E, doutor Tadahiro, existe um mito, né, de que o fundo municipal só pode custear serviços estritamente locais. Isso procede juridicamente? E o que a nossa Constituição, a Lei 8.080, elas falam? Giovana, você comentou o que eu costumo falar, que é uma lenda urbana contábil-jurídica. Porque a gente ouve falar, e aí é importante, na verdade eu acho que se faz uma leitura equivocada. Por que leitura equivocada? Porque existe uma regra, e a regra do ponto de vista jurídico e contábil é exatamente essa. Significa que os recursos financeiros de Belo Horizonte, no nosso caso vamos chamar de saúde, ele deve ser aplicado nos limites territoriais de Belo Horizonte. É o que a gente chama de despesa afeta a saúde. Mas eu costumo falar que quando o usuário da saúde ele sai para além dos limites, além da fronteira, o interesse público do município acompanha o usuário. Então, se a gente trabalhar que eu só posso gastar o dinheiro da saúde de Belo Horizonte em Belo Horizonte, o usuário aqui de Belo Horizonte ele não pode ser atendido em Nova Lima, que é aqui ao lado. Então, essa é que é a lenda urbana. Por que é uma lenda urbana? Porque, num primeiro instante, a doutora Giovana colocou como propriedade, existe um conhecimento, um entendimento absoluto de limite territorial. Não.
O interesse público ele está vinculado ao próprio interesse. E no caso da saúde, como existe a movimentação do usuário... É volátil, né? Com absoluta certeza. Porque senão eu ficaria estanque. Imagina aqui uma situação, e para nós é muito próxima até, Serra da Saudade. É o menor município do Brasil. Pelo último IBGE, se eu não me engano, eram 847 pessoas em uma cidade. Ela nunca vai conseguir atender a demanda do usuário da cidade. São Paulo, com mais de 12 milhões e 600 mil pessoas, também depende de outros serviços. Então, a lógica ela não pode ser absoluta na regra. Existem as exceções. O senhor está falando de bom senso, é isso? É um bom senso, mas a doutora Giovana fez a pergunta, eu acho que fulcral. Qual que é a base disso tudo? Porque nós, da área jurídica, né, entendendo também de gestão, mas a pergunta é o seguinte, aonde está autorizado isso? Se a gente der um primeiro passo, que é na própria Constituição, está lá no artigo 241, lá é que está desenhado a chamada participação cooperativa. É a partir da Lei 11.107, que é a lei que criou os consórcios públicos, ela nasceu, ela foi gestada lá desse artigo 241. Só que aí existe uma diferença importantíssima. Uma coisa é vários municípios se reunirem e formar um consórcio, uma pessoa jurídica. Mas e aquele município que não tem interesse em formar o consórcio? Quer dizer que ele vai estar alijado? Não. Por isso que lá trabalha sobre duas figuras. O consórcio público, que deu origem à Lei 11.107, e tem os convênios de cooperação, as participações cooperadas. Então, eu posso participar de duas formas. Então, a primeira porta é a Constituição. Mas, a partir dela, nós somos catapultados em outras legislações. A própria Lei 8080, né, doutora Giovana? O que ela fala? Vocês, municípios, vocês podem participar através de consórcios, quando nem existia a lei do consórcio. Por quê? Porque o desenho da saúde, na sua complexidade, né, no seu arquétipo, já é o seguinte, sozinho você não consegue, você precisa de mais alguém. Então, nós temos na Lei 8080, nós temos lá especificamente que no Brasil, infelizmente, lei tem horas que a gente ouve um termo horroroso, né? Lei pega e lei não pega. Nós temos um decreto 7.508 que foi instituído chamado COAPS. O que é esse COAPS? Contrato Organizativo da Atenção Pública em Saúde, que é quando municípios e o Estado sentam e falam o seguinte, o que você faz, o que eu faço. Só que isso foi tão complexo que isso foi... Eu não diria nem abandonado, né, doutora Giovana? Foi colocado ao lado, à margem, né? Que era uma opção. Mas por quê? Porque eram contratos que tinham 2.000, 3.000 artigos. Nós temos 2 contratos desses que foi feito no Brasil e foi colocado à parte. Mas podemos andar mais um pouco. Tem uma terminologia chamada de TCEP, que hoje a gente chama de PCEP, que é um termo de cooperação entre entes públicos, e hoje chamado de protocolo, que tem lá na nossa portaria hoje, número 1 de 2017, e tem também um protocolo específico, só que ele tem um nível de detalhamento que eu acho que o que mais se aplica a nós é a Lei Complementar 141 de 2012. Lá fala literalmente essa abordagem desse programa que me senti extremamente feliz de poder falar com isso, até aprender com vocês. Qual a lógica? Cooperação entre fundos. Porque essa lenda urbana que a doutora Giovana colocou é a que geralmente trava o jurídico e o contábil. Dinheiro para outro município eu não posso passar. E lá é explícito que é uma cooperação onde pode haver transferência dos recursos, tantos os recursos, transferências obrigatórias quanto as voluntárias. Então, existe essa brecha e não é só o bom senso, é autorização legislativa para essa doutor cooperação. Tadahiro, vamos além. Diretriz da regionalização, integralidade, né? A gente tem toda a principiologia do SUS. E o doutor Tadahiro, como consultor jurídico, né, do COSEMS, foi também do CONASEMS, nem sabia que o senhor tinha saído, doutor Tadahiro, não deu conta, né? Muita questão. Mas, assim, o doutor Tadahiro, ele leva a luz para os municípios. Porque o SUS, ele permite esses arranjos. E, às vezes, assim, as pessoas têm esse desconhecimento. Por isso, Cris, né, que a gente discutindo fazer esse tema, o quanto é importante, o quanto a gente quer que os gestores, né, os prefeitos, eles escutem esse podcast para falar, opa, eu posso. É mais uma possibilidade para a gente o quê? Custear serviços de qualidade. Doutora Giovana, se me permite, Cris, ela lembrou que eu, na verdade, tinha colocado aqui no meu roteiro como um primeiro item, regionalização. Regionalização. A regionalização está lá na Constituição, ou seja, ela é a porta que abre essa possibilidade. Ela é a porta
do ponto de vista constitucional, para falar, olha, você não faz saúde só para você faz saúde numa região. E daí é que vem aí o desenvolvimento especificamente da participação conjunta. Então, pela informação que está circulando aqui na nossa conversa, em vez da gente ficar discutindo, então, quem paga a conta, a solução financeira cooperativa é a que funciona melhor. Mas, então, como transformar isso na prática em um pacto financeiro regional? Olha, eu costumo falar que começa a dificuldade quando a gente põe uma palavra chamada de planejamento. Planejamento, ela não começa do que é a solução, mas ela começa do entendimento da gestão do que é o problema. Se a gente estabelecer aí um par e passo, né, uma fluxogramação, a primeira questão, e você colocou, eu gostei que não foi uma pergunta, já foi uma afirmativa, que é a solução, literalmente, eu achei perfeita, Cris. Sim, quando eu tenho uma dificuldade de forma solitária, eu tenho que procurar uma execução solidária. Como é que se faz isso? Primeira pergunta, eu consigo identificar as demandas que são minhas, mas que vão para o próximo município? Que eu encaminho para o próximo município, se vai ser através de pactuação, de PPI, de referência, mas eu consigo identificar? Esse é o item número 1, porque aí eu estou começando a entender o problema. Item número 2, será que eu sei que quem está atendendo tem capacidade para me atender? Porque às vezes eu quero que um prestador atenda, mas ele não tem capacidade instalada. Então, eu tenho que identificar isso. 3, pode ter absoluta certeza que numa hora dessa não é só meu município. Existem outros municípios fazendo a mesma questão. E aqui o Ministério Público, pelo CalSaúde, trabalha muito bem a questão de identificar o que é a macro-região, o que é a micro-região, o que é a demanda. Tem horas que eu costumo falar, e o Ministério Público tem sido cada vez mais parceiro. Você comentou que eu jogo luz, não, eu posso apertar o botão da lanterna, mas tem sido jogado com qualificação nas discussões das mesas com o Ministério Público, o COSENS, a Federaçantas, porque nós estamos num problema que ele é conjunto coletivo e a solução nunca pode ser isolada. Então, se eu passar por esses 3 momentos, aí você colocou, Cris, a pergunta importante. O que eu faço depois que eu identifico? Primeiro, eu tenho que saber meu dimensionamento também financeiro e orçamentário, porque não adianta o tanto que eu quero. Infelizmente, nessas horas, é o tanto que eu posso. Depois disso, aí sim, existe uma outra figura que é a parte contábil, a parte jurídica, que é de estabelecer a minuta. O que é que nós vamos pactuar? Porque nós temos que sentar para discutir essa pactuação. E por que eu chamo de minuta? Porque ela tem uma questão que é imprescindível, e aqui capitaneado pela doutora Giovana, pelo CalSaúde na mediação, pelo COSENS, pela Federaçantas, eu tenho que levar isso para ser autorizado. Por causa aí uma questão jurídica e contábil, para que eu use o recurso em outro município, eu tenho que ter a autorização do Poder Legislativo. Depois disso tudo, é sentar e fazer a melhor pactuação na execução possível. É possível, né, Cris? Sim. E o doutor Tadahiro já antecipou a questão da mediação sanitária, que é um eixo prioritário de atuação do Ministério Público de Minas Gerais, né? O Ministério Público, por meio de recursos do FUNEMP, né, do nosso fundo, custeou uma metodologia em parceria com o COSENS, Federaçantas, né, a AMM participou um pouco, para a aferição dos custos hospitalares. E essa metodologia foi entregue à população numa feira hospitalar, a Expo Hospitalar, o ano passado, acho que foi setembro de 2025. E a gente tem feito essas discussões no território. Eu mesmo, sexta-feira, estava em Manhuaçu, em Manhumirim, né, com 20 municípios, buscando que os municípios invistam dinheiro, né, de forma assim, muito transparente. É um estudo que é feito, é uma metodologia que foi validada, foi contratada chama FIPECAF, que é uma entidade da FEA-USP, né, para validar o que a Federaçantas já fazia. Para que não esteja assim, mas é a Federaçantas, é o prestador, é o hospital. Não, todos participaram. Né? Então, assim, quando a gente conhece os custos, a solução fica mais tranquila, né, doutor Tadahiro? Assim, e a judicialização, quando é feita, normalmente ela ignora essa questão dos custos, não é verdade, doutor Tadahiro? Então, assim, essa questão da mediação, a cooperação entre fundos é uma consequência da mediação.
Então, veja, né, como as coisas, né, se intercalam. Então, a pergunta que eu faço, quando há o conhecimento dos custos reais, a solução fica mais facilitada, não fica, doutor Tadahiro? Giovana, absolutamente correto, pragmático e objetivo. Conhecer custo é limitar desperdício. Qual que é a grande dificuldade? Porque nós estamos falando numa seara que, às vezes, o gestor confunde um pouco a lógica de gestão de saúde com gestão hospitalar. A gestão hospitalar é um nível de especificidade tão grande que os próprios gestores de saúde têm uma dificuldade porque isso não é item, isso não é tópico específico. Quem é um excelente gestor de saúde tem muita dificuldade de ter uma gestão hospitalar, de entender a gestão hospitalar. Então, quando a doutora Giovana colocou, e há esse dimensionamento, o que você faz? Você colocou moldura na discussão. Porque, na maioria das vezes, nós não é o uso abusivo, nós temos o desperdício no gasto. Quem gasta errado, gasta mal e gasta muito. E essa lógica é a questão, acho que primordial, porque a gente não senta numa mesa para discutir valores sem ter dimensionamento. E essa mediação sanitária ela está sendo extremamente profícua, resolutiva, porque a gente consegue sentar na doutora Giovana e falar assim, olha, isso é muito, isso é pouco, isso você não consegue. A gente não pode discutir só na boa e na má gestão. Boa gestão tem valor, má gestão também tem perda de valor. Então, esse dimensionamento ele permite fazer essa aferição e limitar a discussão e daí a própria análise. A nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, ela abriu novas oportunidades para melhorar os contratos com os hospitais. Mas onde os municípios ainda erram quando contratam hospitais filantrópicos? Olha, Cris, eu diria e tomo essa liberdade, né? Quando eu fui um dos participantes, um Conselho Federal da OAB nomeou um grupo de advogados no Brasil para acompanhar essa lei ainda no Congresso. Em 2017, 4 anos antes da lei, eu estava acompanhando pela OAB a elaboração da lei. E nós vimos, quem mexe com o município, né, doutora Giovana, uma palavra que ia atrapalhar e atrapalha não só para ser licitação, planejamento. Nós estamos acostumados em falar assim, excelente execução. É preferível gastar tempo planejando do que despender tempo consertando. E nós temos uma cultura muito ruim na própria sociedade. Nós não somos uma sociedade muito de planejamento. Não é culpa pontual de ninguém, são situações, mas ela se perdura e isso reflete na administração pública. Então, a sua pergunta é primordial e ela vai no lugar mais difícil de trabalhar licitações. São 3 letras, ETP. Estudo técnico preliminar. O que é esse estudo técnico preliminar? É quando eu identifico o problema, eu começo a desenhar soluções, eu começo a indicar quantidades da solução do problema, os valores, isso é viável ou não. Então, nessa questão do planejamento, não só na contratação dos filantrópicos, mas licitações de modo geral no Brasil, e é importante, isso é uma dificuldade de 5.570 municípios. A União não tem tanta essa dificuldade, o Estado não, porque eles já fazem isso há mais tempo. Isso é uma questão relativamente nova para nós, municípios. Então, é esse que tem gerado os grandes problemas da lei de licitações, no nosso caso, dos contratos filantrópicos. Então, tem 2 palavras aqui importantes até agora nessa conversa nossa, que é o planejamento e informação. Olha, você colocou, eu acho que os 2, eles andam tão imbricados que eu não consigo trabalhar sem esses 2. Para eu planejar, eu tenho que ter informação, mas para ter informação, eu tenho que planejar. Existe uma frase no americano que ele fala assim, olha, ninguém planeja fracassar, as pessoas fracassam por não planejar. E essa lógica toda na saúde, né, Giovana? É importante, sabe por quê? As opções que eu faço agora, mesmo que eu veja errado, às vezes vai ser um freio de trem. Vai parar daqui a 10, 20, 30 quilômetros. Eu não consigo fazer as atitudes de imediato. Então, até corrigir na saúde, né, Giovana? A gente vê demais isso. Vão gastar tempo pensando, vão gastar tempo planejando. A doutora Giovana colocou uma questão que eu acho que é muito pertinente, ainda mais para nós, né, Giovana? Judicialização. A judicialização tem o foco, e não deixa de estar importante, no usuário. Mas existe uma questão que é primordial, a ferramental, o instrumental para que isso seja feito. Eu costumo falar, que não é uma frase minha, vida não tem preço, mas saúde tem custo.
Eu não posso alocar tudo que eu acho do melhor quando eu tenho essas limitações do ponto de vista contábil, fiscal, financeira e jurídica. Mas essas duas palavras que você colocou, se a gente trabalhar sobre elas, né, Giovana? Eu acho que a gente reduziria demais os nossos problemas na gestão da saúde. Com certeza. E, às vezes, né, essas questões mais complexas residem na contratualização precária do município com o hospital. Né? Então, assim, a gente tem feito muitas reuniões, o COSEM junto com o Ministério Público, para a gente intermediar isso. Às vezes, a gente coloca na mesma mesa de discussão todos os atores envolvidos. E a gente só sai da discussão quando a gente consegue o consenso. E a gente tem conseguido, né, doutor Tadahiro? Evitando judicialização. Porque quando a gente coloca um terceiro elemento nesse bolo todo, vem uma solução que às vezes não é o que eu quero, às vezes não é o que os municípios querem, mas veio a solução. Né? Então, quando a gente constrói, né, eu acredito muito nisso. E, doutor Tadahiro, assim, já para concluir, né, com dor no coração, porque a gente poderia ficar aqui, né? O assunto tem bastante. Tem bastante. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, sobre a real possibilidade de a cooperação entre fundos ser uma possibilidade de custeios mesmo dos serviços de saúde para os municípios que são polo, né, como o senhor falou, de macro-região, de micro-região, porque esses conceitos, Cris, dentro da saúde, eles importam muito. Então, Minas Gerais, nós temos quase 80% de municípios de pequeno porte. Se a gente não tiver esse tipo de contratualização, a pessoa que nasce num município pequeno, ela não vai ter a sua demanda de saúde atendida e vai ficar... A gente gera iniquidades dentro do SUS. Né? Então, eu queria que o senhor deixasse essa mensagem final para os nossos ouvintes. Doutora Giovana, eu acho que posso resumir uma frase que eu acho que eu já comentei aqui, que é essa impossibilidade de execução solitária, ela pode participar na chamada execução solidária, que é através dos fundos. Se me permite uma última citação que é importantíssima, hiper recente agora, né? Eu estava vindo para cá e recebi de um servidor do Tribunal de Contas um comunicado sobre a questão que é muito triste, que é de Juiz de Fora agora. Olha só para você. Iubá, né, doutor? Iubá, Zona da Mata, né? Sim, Zona da Mata. Onde os municípios limítrofes estão querendo ajudar e alguns estão com medo de saber o seguinte: eu vou ser responsabilizado por dar um auxílio financeiro. E olha que nós estamos falando de uma prefeitura que não é pobre, né? Ela é de certa envergadura, o Ubá também, mas eles estão preocupados sobre a questão da legalidade. O Tribunal de Contas de Minas Gerais soltou um comunicado quase que orientando sobre o viés da colaboração, do auxílio, da cooperação. Então, é legal, é regular. Na saúde, aqui em Minas Gerais, pelo menos o que eu acompanho de Brasil, tem caminhado, eu não diria largos passos, que nós precisamos de mais pés para andar juntos, mas a lógica toda é que é uma solução resolutiva. Saúde não se faz sozinho e saúde não se faz só com dinheiro. Então, os fundos, a cooperação entre fundos, além de ter a base legal, tem a base contábil, existe a base de gestão. E essa é uma opção cada vez mais viável para a dificuldade individual de cada. Fica aqui, então, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Dr. Tadahiro Subhuti pela participação e pela conversa tão importante. A cooperação, então, entre os entes federativos é essencial para fortalecer o SUS e enfrentar a judicialização. A gente espera, né, doutora Giovana, que esse episódio ajude os gestores de saúde. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 6 de abril. Você encontra a gente nas principais plataformas de streaming e também na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.